you get to hear me now. Responsável pela análise das possibilidades das combinações. Observe alguns exemplos de exercícios que são resolvidos utilizando análise combinatória. Então a prof vai fazer alguns exemplos aqui com vocês, tá? Para que vocês possam estar aplicando depois nos exercícios, tá? Então olha só. Exemplo 1. Pedro tem 2 bermudas e 4 camisetas. Né? 2 bermudas, uma preta e uma cinza, e as 4 camisetas, uma é branca, outra amarela, outra verde, outra é rosa. De quantas maneiras ele poderá se vestir usando uma bermuda e uma camiseta? Bom, olha só, ele tem então uma bermuda preta, que ele pode usar com a camiseta branca, ou a amarela, ou a verde, ou a rosa. Tenho aqui 4 possibilidades. Ou ele bota a bermuda cinza com a camiseta branca, ou a camiseta amarela, ou a camiseta verde, ou a camiseta rosa. Tendo aqui 4 possibilidades. Então, aqui eu tenho um total, então, de 8 possibilidades. Certo, pessoal? Depois, vamos ao outro exemplo. Exemplo 2, uma moeda tem 2 faces, cara ou coroa. Lança-se uma moeda 3 vezes seguida e observa-se que face ficou voltada para cima. Quantas e quais são os resultados possíveis, tá? Olha só. Então, o que eu vou ter aqui? Os lançamentos, né? Primeiro lançamento, então, eu posso ter coroa ou eu posso ter a cara, certo? No segundo lançamento, eu posso ter, então, coroa ou cara. Mesma coisa aqui, tá? Coroa ou cara. Olha só. Depois do terceiro lançamento, eu posso ter coroa ou cara, coroa ou cara. Aqui também eu posso ter coroa ou cara, coroa ou cara. Então, no primeiro lançamento, olha só, eu posso ter cara, posso ter coroa ou cara. No segundo, mesma coisa, cara ou coroa, ó. E aqui também, tá? No terceiro, também. Então, agora nós vamos ver quais foram que se formaram, tá? Quais os resultados possíveis. Então, eu tenho aqui coroa, coroa, coroa. Então, eu tenho coroa, coroa, coroa. Tenho coroa, coroa, cara. Coroa, coroa, cara. E eu tenho coroa, cara, coroa. Coroa, cara, coroa. Coroa, cara, cara. Coroa, cara, cara. Aqui eu tenho coroa, cara, coroa, coroa. Então, cara, coroa, coroa. Cara, coroa, cara. Cara, coroa, cara. Cara, cara, coroa. Cara, cara, coroa. E o último eu tenho cara, cara, cara. No total, então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ao total, então, quais os resultados possíveis? 8 resultados. Certo? 8 resultados. Próximo exercício, próximo exemplo aqui. João tem 5 camisetas, uma branca, uma verde, uma azul, uma vermelha e uma amarela. E 3 calças, uma preta, uma cinza e uma marrom. De quantas maneiras diferentes ele poderá se vestir usando uma calça e uma camiseta? Bom, isso aqui é bem parecido com o exemplo 1, né? Então, nós vamos lá, então. Então, vamos botar aqui que eu tenho 3 calças, então. A calça preta, que eu posso colocar com a camiseta branca, ou a verde, ou a azul, ou a vermelha, ou a amarela, tá? Então, aqui eu tenho 5 possibilidades, tá?
5. Daí eu tenho também a calça cinza, que eu posso vestir ela com a camiseta branca, verde, azul, vermelha e amarela. Então, eu tenho aqui mais 5 possibilidades, certo? E eu tenho uma calça marrom, que eu posso colocar com a camiseta, que ele pode colocar com a camiseta branca, com a camiseta verde, azul, vermelha e amarela. Então, eu tenho aqui mais 5 possibilidades, certo? Então, ao total, eu tenho 5 aqui, né? 5 aqui e 5 aqui. Então, de quantas maneiras, então? De 15 maneiras, né? De 15 maneiras ele pode se vestir, tá? O João pode se vestir. Vamos ao próximo. 4. Lançando-se um dado 2 vezes seguidas, quais as possibilidades para que a soma seja obtida, que a soma obtida seja 9? Olha só, então a gente sabe que o dado vai até o 6, né? Então, nós vamos ver quais as possibilidades de somar o 9, né? A cada lançamento. Então, assim, eu posso ter um lançamento, né? Primeiro lançamento eu posso parar no número 3 e depois parar no número 6. Totalizando aqui, 9. Pode ser também, no primeiro lançamento pode ser 6 e depois 3, que também vai fechar 9. O outro lançamento pode ser 4 e 5, né, que tem no dado, que também vai somar 9. Ou pode ser 5 e 4, que também pode somar 9. Então, eu tenho aqui ao total quantas possibilidades? 4 possibilidades. Tá? Então, 4 possibilidades. Vamos ver o próximo exemplo. Determine quantas e quais as quinas possíveis do Pedro, que apostou numa quina usando os seguintes números, tá? Aqui tá os números que ele jogou, tá? São 11, 19, 21, 58, 64, 66. Bom, para ele ganhar, ele tem que acertar 5 dos números, tá? Então, como é que a gente tem que fazer, tá? Então, olha só, essa possibilidade aqui, nós vamos fazendo para acertar só 5 números. Então, pode ser, ele joga o 11, 19, 21, 58, 64. Então, são 5 números. O 66 a gente não coloca. O que vai acontecer agora? Qual é a outra possibilidade? Tá? Eu vou começar ali, ó. 19, 21, 58, 64, 66. Coloquei o 66 e tirei o 11, tá? São 5 números também. Qual é a próxima possibilidade? Então, eu vou começar ali, ó. 21, 58, 64, 66. E aí, quem tinha tirado antes? O 11. E aí, saiu 19. Depois, eu tenho 58, 64, 66, 11, né? E o 19 que havia saído, porque saiu ali o 21, entrou o 19. São 5 números, tá? Depois, eu começo com 64, 66, 11, 19, tá? E o 21. E aí, né, qual que saiu? 58, certo? Depois, qual é a outra possibilidade? Então, eu começar com 66. Opa, não é 21, deixa eu arrumar aqui, tá?
é 66. Aí depois eu tenho o 11. Daí depois é o 19, 21, tá? E o 58, certo? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, tá? Então são 6. Seis possibilidades, tá, pessoal? No exemplo 6, tá? Dado o conjunto E, com os elementos 1, 3, 4, obter todos os números de dois algarismos distintos com os elementos do conjunto E. Bom, aqui nós vamos aprender o método do tracinho, tá? Então, são de quantos algarismos? 2, né? Então, olha só. Nós vamos fazer o método do tracinho, que é bem fácil, tá? Tem um tracinho e aqui tem o outro, tá? Então, o que acontece? Olha só. Obter números de dois algarismos, tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui 1, 3 e 4, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Nesse primeiro tracinho, se eu fixar o número 1, tá, pessoal? Olha só. Eu vou fixar o número 1, tá? 1. Vai sobrar quantas possibilidades aqui pro segundo? O 3 ou o 4. Então, o que acontece aqui? Eu tenho duas possibilidades, tá? Então, que no caso, 2 vezes o 1 vai dar 2, tá? Ou eu posso começar aqui, tá? Com o 3, tá? Ó, o 3. Se eu começar o 3, pessoal, são números distintos, então eu não posso repetir. Se eu fixei um número, aquele número não pode ser usado no outro tracinho, tá? Então, eu fixei o 3, ó. Olha só, o 3. Quais as possibilidades aqui? O 1 e o 4. Então, eu tenho duas possibilidades aqui, certo? Então, são mais 2 vezes 1, 2. E aí, eu tenho aqui, eu posso fixar o 4, tá? Se eu fixar o 4, eu vou ter quantas possibilidades? Mais duas. Então, duas possibilidades aqui, tá? Então, eu vou ter mais duas aqui. Então, eu posso obter, então, ao total quantos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso ter, ao total, né? Quantos elementos do conjunto E? Eu posso obter 6, né? 6 possibilidades de montar esse outro conjunto. Ó, dado o conjunto E, obter todos os elementos possíveis, né? Distintos de dois algarismos. Então, eu vou obter aqui 6 elementos possíveis, tá? 6 elementos possíveis. Certo, pessoal? Espero que com essas explicações vocês consigam fazer os exercícios no sistema, tá? Qualquer coisa, a prof está à disposição, tá? Vocês têm o WhatsApp da prof, pode chamar em horário de aula que a prof está esclarecendo as dúvidas de vocês, tá? Peço desculpa alguma coisa, algum barulho aí, né? Que a prof está aqui no escritório aqui. Então, mas espero ter ajudado vocês, certo? Um beijão da prof e uma boa aula para vocês, certo?